Olá, seja bem-vindo ao canal Alegria que Permanece, programa Pensar para Viver, que hoje tem como tema Do Cansaço à Alegria, entender o algoritmo e a vontade para resgate da alma. Nosso objetivo é criar um espaço de reflexão filosófica, histórica e cultural, que ilumine as grandes questões da existência humana: liberdade, verdade, amor, sofrimento, poder, sentido, dialogando com a tradição do pensamento ocidental e com os desafios contemporâneos. Não se trata apenas de analisar ideias, mas de compreender como elas moldam a vida concreta, a cultura e o destino espiritual do homem. Aqui percorremos a filosofia, a história e a antropologia para fortalecer os fundamentos da vida boa. Investigamos as raízes da crise contemporânea, discernimos suas causas intelectuais e espirituais e propomos caminhos de reconstrução interior e cultural. Professor Guerreiro, o tema de hoje nos convida a uma reflexão perturbadora. Como os algoritmos colonizam a nossa interioridade e moldam nossos desejos? Parece que vivemos numa época de paradoxos. Nunca estivemos tão conectados e, ao mesmo tempo, tão fragmentados. Tão livres para escolher e, contudo, tão escravizados por impulsos que nem reconhecemos como externos a nós. Exatamente, Érica. E é por isso que precisamos olhar com honestidade para o que está acontecendo. Não para condenar a tecnologia em si, mas para discernir os espíritos, como ensinava o apóstolo São João, e compreender quem está realmente governando nossa atenção, nossos afetos e, em última instância, nossa vontade. Vamos começar pelo que a ciência já documentou. Há mais de uma década, as redes sociais deixaram de ser ferramentas neutras de comunicação. Elas se tornaram ambientes comportamentais projetados para capturar, modular e, em muitos casos, explorar a mente humana. Como isso acontece concretamente? Não são apenas aplicativos que usamos para nos comunicar? Aí está o engano. Essas plataformas operam com mecanismos que incentivam o uso compulsivo. E isso não é metáfora. Vamos aos fatos. Likes, notificações e rolagem infinita funcionam como recompensas variáveis. O cérebro entra em um loop de antecipação dopaminérgica. Estudos publicados em periódicos científicos de prestígio mostram que isso forma um padrão de comportamento compulsivo semelhante, em termos neurológicos, ao vício em substâncias. E quais são os resultados concretos disso na vida das pessoas? Dificuldade de concentração, necessidade constante de estímulo, ansiedade quando desconectado. Mas há mais. Pesquisas ligadas a instituições como Harvard e Stanford identificaram um padrão consistente. Quanto maior o tempo de exposição, pior o bem-estar subjetivo. Estamos diante de uma epidemia silenciosa de saúde mental. Aumento de ansiedade, depressão, ideação suicida em casos mais graves.
E o que dizem os estudos sobre a forma como nos relacionamos com os outros através dessas plataformas? Aí entramos em outra dimensão. As redes sociais operam como vitrines filtradas. Comparação constante, percepção distorcida da vida alheia, sensação de inadequação. A exposição a vidas idealizadas gera queda na autoestima, aumento da insatisfação corporal e existencial, especialmente forte entre os jovens. Mas há um ponto ainda mais profundo: a fragmentação da atenção. O modelo de feed infinito cria um ambiente de estímulos rápidos, de baixa profundidade e interrupções constantes. O cérebro passa a operar em modo escaneamento, não em reflexão. A capacidade de foco prolongado é reduzida. Surge dificuldade de leitura profunda e o pensamento torna-se mais superficial. Isso me lembra algo que você sempre diz: sem profundidade não há encontro com a verdade. Isso mesmo. E aqui chegamos ao ponto mais sensível: a manipulação comportamental e a engenharia de escolha. As plataformas utilizam algoritmos de recomendação, testes A/B massivos, personalização baseada em dados. Isso permite prever e influenciar comportamento. Pesquisas em ciência comportamental mostram que decisões passam a ser guiadas. Desejos são amplificados artificialmente. Impulsos são priorizados sobre reflexão. Então a liberdade começa a ser condicionada sem que a pessoa perceba? Essa é a tragédia. A liberdade começa a ser condicionada sem percepção consciente. Você sente: eu quis isso, eu escolhi isso. Mas na prática, você apenas seguiu um fluxo projetado. A liberdade não é retirada, ela é simulada. E há um paradoxo doloroso. Apesar de conectarem pessoas, estudos mostram aumento da solidão. Também redução de interações profundas, substituição de presença por performance. O indivíduo torna-se visível, mas não conhecido, conectado, mas não pertencente. E qual é a raiz econômica disso tudo, professor Guerreiro? A economia da atenção. Atenção igual lucro. Isso cria um conflito estrutural. Quanto mais tempo você passa na plataforma, mais ela ganha. Quanto mais saudável você é, menos tempo você passa. O incentivo econômico não é o seu bem-estar, é a sua permanência. Sintetizando esta primeira parte, as plataformas digitais não são neutras. Elas exploram sistematicamente a psicologia humana, o sistema dopaminérgico de recompensa, para criar dependência. O resultado é uma crise multidimensional. Epidemia de saúde mental, distorção da realidade através da comparação social, colapso da atenção profunda, manipulação comportamental que simula liberdade enquanto a dissolve,
e solidão mascarada por conectividade. Tudo isso servido por um modelo de negócio que lucra com a nossa fragmentação. Professor Guerreiro, tudo isso que você descreveu parece conduzir a um estado de exaustão generalizada. As pessoas não estão apenas distraídas, elas estão cansadas, vazias, sem sentido. Você tocou no ponto exato. E aqui precisamos da luz do filósofo Byung-Chul Han, que diagnosticou com precisão cirúrgica o que ele chama de sociedade do cansaço e sociedade paliativa. Han nos diz: com a insensibilização induzida medicinal ou medialmente, a sociedade paliativa se imuniza contra a crítica. Também mídias sociais e jogos de computador atuam como anestésicos. A anestesia permanente social impede o conhecimento e a reflexão e reprime a verdade. Como assim anestesia social? Pense bem, cada um tem de cuidar da própria felicidade. Ela se torna um assunto privado. Também o sofrimento é interpretado como resultado do próprio fracasso. Assim, em vez de reação ativa e resiliente, depressão. A sociedade paliativa despolitiza a dor ao medicalizá-la e privatizá-la. É oprimida e reprimida. Assim, também a dimensão social da dor. Han faz uma separação importante. Existe o cansaço do eu e o cansaço do nós. O cansaço do eu é aquele que nos isola. Você fica tão esgotado de tanto se cobrar para produzir e ser feliz que não sobra energia para olhar para o lado. O outro vira um peso ou um concorrente. E o senso de comunidade, o nós, desaparece. Este cansaço isolado é a melhor forma de evitar que as pessoas se unam para mudar o mundo, a comunidade, a família. Afinal, se todo mundo está exausto sozinho e se culpando pelo próprio fracasso, ninguém tem forças para questionar o sistema. Nesse cenário, a felicidade deixa de ser um estado de espírito e vira um produto. Algo que você precisa fabricar ou comprar sozinho para provar que teve sucesso. Um exemplo prático. Imagine um profissional que trabalha intensamente durante o dia, focado apenas em bater metas. Como o paliativo posta uma vida perfeita no Instagram para mostrar que é bem-sucedido. Ele chega em casa tão esgotado, o cansaço do eu, que não consegue ter uma conversa profunda com o cônjuge ou brincar com os filhos. Se sente tristeza, ele acha que falhou na gestão da própria felicidade e busca uma solução rápida, como uma compra impulsiva ou uma pílula. Ele não percebe que o colega da mesa ao lado está sentindo a mesma coisa. Se eles compartilhassem esse peso, o cansaço do nós, poderiam perceber que o problema é a cultura de trabalho desumana e tentar mudar isso juntos. Mas, como estão cansados sozinhos, eles apenas continuam tentando comprar a próxima dose de bem-estar. E o que isso tem a ver com as doenças do nosso tempo? Visto a partir da perspectiva patológica, o começo do século XXI não é definido como bacteriológico nem viral, mas neuronal. Doenças neuronais como a depressão, transtorno de déficit de atenção,
com síndrome de hiperatividade, que é o TDAH, transtorno de personalidade limítrofe, a TPL, ou a síndrome de Burnout, determinam a paisagem patológica do começo do século XXI. Não são infecções, mas infartos, provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. Assim, eles escapam a qualquer técnica imunológica. O desaparecimento da alteridade significa que vivemos numa época pobre de negatividades. Explique melhor estes termos, professor. Essa é uma das passagens mais profundas de Byung-Chul Han nesse estudo que estamos fazendo. Vamos traduzi-la para uma linguagem de oficina da alma, usando uma comparação que todos entendemos. O vírus versus o superaquecimento de um computador. Para entender o que Han quer dizer, imagine a diferença entre um computador pegando um vírus e um computador superaquecendo até queimar. A infecção, como vemos antigamente, a doença social, ela vinha de fora. Era como um vírus ou um inimigo que tentava invadir nosso espaço. O corpo ou a sociedade percebia algo diferente e lutava para expulsar aquele invasor. Havia um não claro: você não entra aqui. O infarto, o atual, é o que hoje o problema não é algo vindo de fora para nos atacar. O problema é que o sistema está lotado de si mesmo. É um infarto provocado pelo excesso de positividade. É a pressão constante do você pode, você consegue, faça mais, seja feliz. Por que isso é perigoso? Como o problema não é um inimigo, uma negatividade, nossas defesas naturais não sabem o que fazer. Não há contra quem lutar. Nós nos tornamos nossos próprios carrascos, nos explorando até o esgotamento, que é a burnout. O que significa pobre de negatividades? Significa que perdemos o contato com o que é diferente, a alteridade. Quando tudo é sim, tudo é igual e tudo deve ser produtivo, perdemos aquele não saudável que nos impõe limites, que nos faz parar, silenciar e reconhecer que não somos deuses. Vivemos em um mundo onde o excesso de luz artificial, que é a positividade, nos impede de ver as estrelas, a verdade profunda. Excesso de positividade? Isso parece contraditório, professor Guerreiro. E como isso se conecta com a perda de sentido que tantas pessoas relatam? Aqui entra Viktor Frankl, o pai da logoterapia, com sua obra sobre o sentido da vida. Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, compreendeu profundamente que o ser humano pode perder tudo, menos a capacidade de escolher sua atitude diante das circunstâncias. Ele desenvolveu o pensamento decisivo. A questão não pode mais ser: o que devo esperar da vida? Mas deve ser apenas a seguinte: o que a vida espera de mim? Segundo Frankl, a vida é que nos coloca questões que temos de responder. É só ao respondê-las que surge a possibilidade de realização de sentido. E quais são os instrumentos para responder a essas questões?
Para Frankl, a vida não precisa ser complicada para ter sentido. Você o encontra de 3 jeitos básicos: pelo que você faz, pelo seu trabalho, seus projetos, o bem que você constrói com as próprias mãos. Também pelo que você vive. É curtir um pôr do sol, uma música bonita ou a natureza. Mesmo que alguém perca a capacidade de ser ativo por uma limitação física, por exemplo, ainda permanece a experiência de amar e ser amado. Você ainda pode dar sentido à vida apenas recebendo o que o mundo e as pessoas oferecem de bem. E também pela sua postura. Como você reage quando as coisas ficam difíceis. É aí que a dor vira propósito. Este é o ponto mais importante. Existem sofrimentos na vida que a gente não escolhe e não tem como fugir. O segredo não é o que aconteceu com você, mas o que você faz com o que aconteceu. O sentido nasce da sua decisão interior, a forma como você encara a sua dor, com coragem e dignidade. É o que dá um porquê para a sua existência, transformando uma situação difícil em uma vitória humana. Um exemplo prático. Imagine uma pessoa que enfrenta uma doença incurável. Ela não pode mudar o diagnóstico, sofrimento inevitável, mas ela pode escolher como viver esse tempo, com amargura ou sendo um exemplo de paz e fé para a sua família. O sofrimento não tem sentido sozinho, mas a escolha dela de enfrentá-lo com amor é o que cria o sentido. Isso me lembra o caso de Noélia, a jovem espanhola de 25 anos que faleceu por eutanásia em março de 2026, após trauma, tentativa de suicídio e paraplegia. Exatamente. O caso de Noélia ilustra tragicamente o que acontece quando a sociedade paliativa encontra a perda de sentido. Ela alegava que sua vida havia perdido sentido devido ao sofrimento insuportável e incapacitante. Mas o que faltou a Noélia? Esse caso expõe a fragilidade de uma época que transformou a dor em um erro sistêmico a ser eliminado pela otimização, e não um evento a ser compreendido. Faltou-lhe o que Han define como uma presença coral, que é o amparo de uma comunidade que não se limita a oferecer paliativos técnicos, mas que compartilha o sofrer, a verdadeira compaixão. Em um mundo dominado pela coação à felicidade e pelo desempenho, a passividade do sofrimento perdeu seu lugar. Noélia careceu de acesso às fontes transcendentais de sentido, a ação que transcende o eu, a vivência contemplativa do belo e, fundamentalmente, a experiência de ser amada em sua vulnerabilidade, onde a dor não é silenciada, mas integrada a uma narrativa de vida. Em síntese, professor Guerreiro, as sociedades do cansaço e paliativa se retroalimentam. Enquanto o excesso de positividade nos esgota, a medicalização da dor nos impede de compreendê-la. Viktor Frankl ensina que o sentido da vida não é algo pronto, mas uma conquista que nasce da nossa resposta aos desafios, inclusive ao sofrimento. Ao ignorar essa sabedoria, a sociedade moderna substitui a cura pela anestesia e a comunhão pelo isolamento, oferecendo o descarte da vida, eutanásia, onde deveria oferecer acompanhamento e sentido. Bem, agora precisamos integrar essas duas análises. Como os algoritmos colonizam a nossa identidade e moldam nossos desejos?
A resposta está na interseção entre o que vimos. As plataformas digitais são os agentes de distribuição da positividade tóxica, que Han descreve. Em que sentido, professor Guerreiro? Em 3 níveis fundamentais: intelecto, vontade e afetos. Primeiro, o sequestro do intelecto. Inteligir é ler por dentro a realidade. Mas o ambiente digital foi projetado para impedir exatamente isso. Excesso de estímulos impede profundidade. Conteúdo fragmentado impede síntese. Velocidade impede contemplação. O intelecto não chega à essência, fica preso na superfície. Como diz Han, não somos proibidos de pensar, somos incapazes de aprofundar. E aqui nasce o primeiro engano, o falso bem que parece verdadeiro. E a vontade, professor? Então, a inclinação da vontade sem liberdade. Na tradição cristã, a vontade escolhe o bem apresentado pelo intelecto. Mas, se o intelecto for superficial, a vontade passa a escolher bens aparentes. As plataformas antecipam seus desejos, sugerem o próximo passo, reduzem o tempo entre impulso e ação. Assim eliminam o espaço do discernimento. Você não escolhe propriamente, você reage. Você sente, eu quis isso, eu escolhi isso. Mas na prática você apenas seguiu um fluxo projetado, como já dissemos. A liberdade não é retirada, ela é simulada. E os afetos, o coração? Bem, aqui entramos no núcleo, a corrupção dos afetos, o falso amor. O amor-caridade é a medida de toda a vida humana. E é exatamente isso que é distorcido. As redes sociais oferecem validação instantânea, os likes, excitação constante, a novidade, pertencimento superficial, os seguidores. Isso gera prazer sem relação, conexão sem comunhão. O amor a si vira narcisismo. O amor ao outro vira dependência emocional. O amor a Deus é deslocado para o esquecimento. O amor perde sua proporção e, com isso, perde sua verdade. E a alegria, professor Guerreiro? Você sempre fala da alegria como virtude. Aí está a tragédia maior. As plataformas operam na lógica da dopamina sem sentido. Prazer passivo versus virtude ativa. Consumo passivo, gratificação imediata, nenhuma exigência interior. O cérebro aprende o padrão. O prazer diminui com o tempo. O resultado? Mais consumo e menos satisfação. A alegria verdadeira exige participação da vontade, exige relação, exige sentido. Mas o sistema oferece excitação sem significado. E aqui nasce o vazio. Então o autoconhecimento também é afetado? Profundamente. Santo Agostinho, nas Confissões, ensina que o autoconhecimento depende da sinceridade e da humildade, de não deixar que as escamas da soberba e da projeção nos impeçam de ver quem somos. Mas o ambiente digital promove comparação constante, projeção de imagem e fuga do silêncio. Não vemos quem somos, vemos quem parecemos ser ou quem desejamos parecer. Isso destrói a base da maturidade.
No fundo, tudo converge num ponto. O coração humano foi feito para amar o bem verdadeiro, mas o sistema redireciona esse amor para consumo, imagem, estímulo, aprovação. O homem continua amando, mas ama mal. E quando o amor é desordenado, a liberdade se perde, a alegria se esvazia, a vontade se fragmenta. Mas há saída, professor Guerreiro? Há sempre saída, porque a graça é maior que o pecado e a verdade é mais poderosa que a ilusão. O caminho é o retorno ao governo da alma, discernir antes de reagir, inteligir antes de desejar, inclinar a vontade não ao que brilha, mas ao que permanece. A tradição cristã oferece práticas que restauram a liberdade. O exame da consciência, que recupera o discernimento, a confissão, que restaura a verdade interior, a direção espiritual, que ilumina o intelecto, a vida familiar, que educa os afetos, e o serviço, que purifica a vontade. E a alegria verdadeira, como a reconquistamos? Não como emoção passageira, mas como disposição de comunhão. Como ensinava São José Maria Escrivá: sorria, perdoe, compreenda, ame. Podemos conquistar a alegria na prática diária ao nos decidirmos por essa abertura. A alegria é uma forma de ser humilde, é abrir-se conscientemente para o mundo, é uma profunda afirmação do real. O conflito do nosso tempo não é apenas político, econômico ou tecnológico, é antropológico, é espiritual. É a disputa entre dois caminhos: a sociedade de controle, com vontade condicionada, afetos manipulados, alegria simulada, e a comunidade da confiança, com vontade orientada ao bem, afetos ordenados pelo amor e alegria como comunhão. Deixe-me concluir com uma pergunta que resume todo o nosso diálogo de hoje. Você está escolhendo aquilo que ama ou aprendendo a amar aquilo que foi escolhido por você? A tradição cristã ensina que a liberdade não é fazer o que se quer, mas querer o que é verdadeiro e bom. Que o desejo não deve ser reprimido, mas purificado. E que a pessoa só se encontra plenamente quando sai de si, em direção a Deus e ao próximo pelo amor. Quem está formando os seus desejos? O que está moldando a sua vontade? E, sobretudo, para onde a sua liberdade está sendo conduzida? Porque só há verdadeira liberdade quando a alma volta a amar aquilo para o qual foi criada. Que a graça de Deus nos ilumine para discernir, fortalecer nossa vontade para escolher o bem e ordenar nossos afetos segundo o amor, caridade. Amém. Assim seja. Até o nosso próximo encontro no Pensar para Viver.